Bom dia, bom dia, bom dia! Quem tá chegando? Bom dia, galera! Oi, oi, meus amores! Que saudade que eu tô de vocês! E aí, gente? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom dia, Luiz! Oi, João! João Vitor! Olavo! Oi, Lourdes! E aí, meu povo, como é que vocês estão? Diz pra mim aqui como é que vocês estão. Bom dia, Maísa. E eu já vou fazer uma pergunta, tá? Eu vou fixar uma pergunta aqui. Vocês querem conteúdo ou vocês querem tirar dúvidas? Escreve pra mim aí. Bom dia, gente. Bom dia pra quem está entrando. Ó, fixei o comentário, responde aí. Quero conteúdo, quero tirar dúvida. Um minutinho enquanto as pessoas vão chegando. Ela acordou às 4 da manhã pra maquiar. Não foi bem às 4, Catenazzi, mas você viu minha make? Ó, tem até delineador rosa. Conteúdo. Quem mais? Conteúdo ou tira dúvida? Conteúdo. Quem mais? Escreve aí. Conteúdo ou tira dúvida? Tá, massa, tá? O conteúdo tá ganhando, né? Então, vocês querem conteúdo, peguem, por favor, a apostila de vocês, página 21. Apostila, página 21. Tá? Então, beleza. Conteúdo ganhou, né? Eu vou tirar algumas dúvidas também, obviamente, mas ó, página. Esses professores estão me zoando, gente. Só porque eu falei que eu faço maquiagem pra fazer live. Amores, vamos lá. Então tá. Conteúdo aqui, ó, página, apostila 3. Nós vamos falar de tipologia textual, ok? Mas antes, vou até tirar a pergunta aqui. Mas antes eu quero que vocês... quero falar algumas coisas bem rapidinho, tá? Primeira coisa gente, fiquem em casa, ok? Tá muito repetitivo isso, mas tá sendo muito necessário falar sobre isso, tá? Fiquem em casa, por favor, respeitem a quarentena. É importante que a gente, né, respeite esse processo, porque a gente precisa, de fato, utilizar do nosso único jeito para diminuir o contágio. O único jeito que a gente tem para diminuir o contágio é ficando em casa, beleza? E aí vocês têm que também fazer o seguinte: pega a apostila, pega também um copo d'água, ok? Ai, Ruber, você participou ontem, foi muito massa, ó. Água é muito importante pra gente manter também a nossa hidratação e melhorar a nossa imunidade, ok? Página de novo, vamos lá. Página 21 da apostila de produção textual. O capítulo é o capítulo 3, ok? Capítulo 3, página 21, pra gente falar de tipologia textual, ok? Massa. Então vamos lá, galera. Então é isso, tá? Respeitem a quarentena. Essa é a única forma que a gente tem de conter o avanço, tá bom? O avanço do coronavírus, e é a forma mais eficaz que a gente tem, tá bom? A outra coisa que eu quero dizer é o seguinte, amores: aproveitem esse momento para vocês estudarem, tá? Não fiquem levando na brincadeira. Estudem, levem a sério. Agora a gente vai começar com conteúdo para fortalecer mais isso. E uma terceira e última coisa que eu quero é indicar esse livro para vocês, ó. Esse livro aqui, eu li ele tem 2 anos. Foi um livro que me ajudou muito a entender algumas coisas. Eu vou disponibilizar ele em PDF. Aí agora eu não sei se é na plataforma ou se é no aplicativo, tá? Mas eu já mandei para colocarem na plataforma ou no aplicativo, ok? Esse livro aqui é muito, 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 muito bom para vocês pensarem sobre alguns aspectos, tá?
E, enfim, vou disponibilizar esse livro. Na verdade, já mandei para colocar esse livro. Aí eu só não tenho certeza se é na plataforma ou se é ou se é no site, tá? Essa é uma dúvida que eu não esqueci de perguntar. E uma última coisa antes da gente começar a falar de conteúdo, tá bom? É o seguinte, amores, a forma como a gente vai corrigir as redações. Tem muita gente me perguntando isso, tá? Bom, é muito importante que vocês saibam que nós estamos preocupados também com isso, tá? Na verdade, o colégio inteiro está mobilizado para que a gente possa fazer coisas da melhor forma possível. Deixa eu tirar essa iluminação daqui. E, considerando então que a gente tá querendo resolver essa questão, eu preciso que vocês saibam que nós não estamos, nós estamos pensando na melhor saída. E a melhor saída é manter a correção do texto de vocês física, tá? É a melhor correção, com mais qualidade, com um melhor aproveitamento por parte de vocês, tudo bem? Então, vocês vão continuar fazendo redação no papel, beleza? Vocês vão continuar fazendo redação no papel e assim que a gente retornar, vocês vão entregar todas as redações. Vai estar na plataforma, aí eu acho que vai estar no aplicativo, a folha de redação para quem pode imprimir, mas não é obrigatório. Vocês não precisam necessariamente imprimir. Vocês vão fazer e ao longo do tempo vocês vão entregando na folha correta, beleza? Todo mundo entendeu isso, amores? Todo mundo compreendeu que vai ser a correção vai ser física? Dá um joinha aí se vocês entenderam para eu começar. A correção vai ser física, vai ser assim que a gente retornar, para que a gente tenha uma qualidade melhor de correção. Então tá, Júlia mandou um okzinho aí, um joinha. Massa, então vamos lá. Semana passada eu coloquei um texto, certo? Semana passada, desculpa, eu coloquei uma proposta de redação, né? Foi uma proposta super pesada, a gente nem comentou sobre isso, mas foi uma proposta bem pesada, né? Quem achou difícil? Eu conversei com algumas alunas e eu sei que foi difícil pensar sobre esse tema, né? Essa semana vai ter uma nova proposta, tá bom? Eu vou mandar essa proposta amanhã pra vocês, tá bom? Vocês vão receber mais uma proposta de redação, beleza? Então vamos lá, vamos para a aula que eu não tenho muito tempo. Primeira coisa que a gente precisa pensar, nós estávamos estudando gênero textual, e gênero textual é aquilo que nós usamos para nos comunicar e que cada um deles vai ter uma especificidade, uma característica específica, certo? Nós estávamos falando sobre como esses gêneros textuais surgiram, que eles são mais ou menos estáveis, que eles vão ter ali uma estrutura, características próprias, e aí eu falei para vocês sobre a minha opinião a respeito da prova do Enem, né? Falei pra vocês que a prova do Enem, pra mim, é um gênero textual, por quê? Porque ela vai apresentar características exclusivas dela, como, por exemplo, a proposta de intervenção, certo? Então, vamos entender. E aí eu já falei um pouco sobre tipologia textual também, porque para falar de gênero eu preciso falar de tipologia. Quando a gente fala de tipologia textual e gênero textual, eles são coisas similares, são coisas complementares, tá bom? Enquanto os gêneros textuais são infinitos, porque o gênero textual está ligado ao processo comunicativo, ou seja, se eu tenho uma demanda comunicativa, eu vou ter um gênero específico, né? Lembra que eu falei para vocês do surgimento do Twitter? As pessoas não estavam habituadas a escrever com poucos caracteres, e aí a gente tem um gênero textual, que no caso seria um Twitter, porque a gente teve uma nova demanda, ok? Então, o gênero textual está relacionado à questão do processo comunicativo, da necessidade comunicativa, da interação social, né, da interação entre pessoas. A tipologia textual é a base dos gêneros, né? Sempre que eu falo de gênero, anterior a falar de gênero, eu falo de tipologia. Você pode até lembrar, eu coloco no quadro quais são os tipos textuais. Ao contrário dos gêneros, que são infinitos, porque eles vão da demanda comunicativa, os tipos textuais, eles são finitos. Nós temos 5 tipos textuais, que nós vamos colocar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Essa daqui
é um resuminho dos tipos textuais, tá? Quero que vocês fiquem atentos ao seguinte, esse quadro foi tirado daquele cara que eu disse pra vocês, o Marcuski, que é um gênio em relação a esse processo, tá? Ele é um cara que é estudioso da tipologia e dos gêneros textuais de uma forma muito simplista que eu tô dizendo aqui pra vocês, beleza? Então vamos lá, ó, presta atenção, quero que vocês peguem um marca-texto aí pra vocês irem sublinhando aquilo que eu vou falar pra vocês, tá bom? Ó, nós temos 5 tipos textuais. Esses 5 tipos textuais, cada um deles vai ter dentro de si, vai ter ali os seus gêneros, tá? Então, os tipos textuais são as bases que nós temos para a formação de gênero textual, ok? Aí eu tenho descritivo, narrativo, expositivo, argumentativo e injuntivo. Então, vocês podem perceber que tá até no feminino aqui nessa tabela, né? Por quê? Porque a gente tá falando de base temática, né? Então, eles são a base para a criação dos gêneros e eles, então, são as bases temáticas, né? Base descritiva, base narrativa, base expositiva, argumentativa e injuntiva. Bom, cada base textual, nesse caso aqui, cada tipo textual vai apresentar características, tá? Vai apresentar características muito específicas. Por exemplo, a narração é um tipo de texto que pressupõe que você vai contar uma história, que vai ter personagem, que isso vai acontecer em determinado lugar, que vai acontecer em determinado tempo, certo? E que alguém vai te contar, no caso, um narrador. Então, todos os tipos narrativos, eles têm essas 5 características, que são as características básicas de uma narração. Como que eu vou ter, então, a relação dos tipos textuais com os gêneros? Lembra que eu falei que a tipologia textual, a base dela, ela é a base para os gêneros? Então, por exemplo, se eu falar de conto e crônica, quando eu tenho um conto, eu tenho esses 5 elementos narrativos, mas eu tenho um texto que vai ter um conflito, um clímax e um desfecho, ok? Quando eu falo da crônica, eu falo de um texto que vai ter os 5 elementos narrativos, mas que vai falar sobre um assunto atual, crônica, cronos no grego, ok? Então ele fala sobre um assunto atual. E que não necessariamente vai ter um clímax e um desfecho como tem no conto. Então percebam que cada um desses gêneros tem uma característica específica. Vamos falar da fábula. Escreve aí pra mim, gente, qual é a principal... Vamos lá. Quais são as principais características da fábula? Escreve aí pra mim, enquanto eu tomo um gole aqui de água. Vocês estão bebendo água também? Escreve aí, quais são as principais características da fábula? Cadê, gente? Quero participação, preciso de interação, preciso dialogar aqui, ó. Vamos lá. Quais são as principais características da fábula? Que é um gênero textual, e esse gênero textual é e faz parte da base temática narrativa, certo? É um gênero textual que faz parte da base narrativa, ok? No final tem uma moral da história. Excelente, Luísa, Ana, muito bem. Mas tem uma outra característica clássica da fábula, além da moral. Os personagens são animais ou seres inanimados. Muito bem, gente, é isso mesmo. Animais como personagens e seres inanimados também. E a moral da história. Percebam que essas 2 características são exclusivas da fábula, o que garante ali a característica de gênero. Mas antes de ser gênero, eu tenho também a tipologia, porque eu tenho com certeza narrador, personagem, tempo, enredo e espaço, beleza? Perfeito, perfeito. Então, vocês estão conseguindo compreender características específicas, aquilo que torna gênero e também a base, que vai ser a tipologia, beleza? Bom, nesse caso aqui eu tenho tipologia descritiva, narrativa, expositiva, argumentativa e injuntiva. Eu vou falar bem rapidinho as características, mas eu quero que vocês façam uma coisa. Já tem tarefa de casa, anota a tarefa de casa aí. Eu quero que vocês façam um mapa mental, deixa eu escrever, um mapa mental das tipologias textuais. Peraí. Tarefa
de casa. Mapa mental das tipologias textuais. Tarefa de casa, mapa mental das tipologias textuais. Escrevi certinho? Escrevi, né? Tarefa de casa, então. Quero que vocês façam um mapa mental das tipologias textuais, beleza? Vocês podem me mandar no meu perfil pessoal para eu ter um controle do que vocês estão fazendo, ou vocês podem me marcar também, marca lá que vocês fizeram minha tarefa de casa, tá bom? Mas eu quero que vocês façam essa tarefa, um mapa mental. O que é um mapa mental? É você estruturar ali as principais características das tipologias. Então eu vou falar prioritariamente aquilo que é mais relevante nesse momento, tá? Não precisa ir na cidade, não. Certeza que tem um monte de folha aí. Ó, se eu abrir um armário que tem aqui, tem 1 milhão de folhas. Eu que não uso. Eu fico querendo comprar folha nova. Não precisa comprar folha nova, não. Pega uma folha que você já tem aí, faz no verso. Não precisa sair de casa, não, Júlia. Não tô falando pra vocês saírem de casa, pelo amor de Deus. Vamos lá, é o seguinte, gente. Principal característica do tipo narrativo, ter os 5 elementos narrativos, contar uma história, ok? A principal característica dos textos, as principais características do texto, injuntivo. Injunção é orientar, ok? Injunção é orientar, beleza? Ah, você tá na fazenda. Ah, entendi. Mas aproveita alguém que vai lá, tá? Não tô... Gente do céu, vai parecer que eu tô mandando vocês saírem de casa. Não tô. Mas, ó, Júlia, faz o celular, tem aplicativo, dá pra você fazer no celular. Tem o Word aí no celular, com certeza, tá? Não precisa ser no papel, não. Beleza? Não precisa sair de casa. Então, vamos lá. Ó, deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui, porque eu sou prolixa, gente. Vocês ainda ficam conversando comigo? Não dá. O que eu tava falando? Injuntiva, orientar, certo? Nós, então, vamos utilizar o texto injuntivo para orientar as pessoas. Quais são tipos? Os tipos injuntivos, eles têm uma característica. Anota aí a principal característica dos textos injuntivos. A principal característica dos textos injuntivos são verbos no infinitivo. Verbos no imperativo. Tá? Verbos no imperativo. Porque se eles vão te orientar, se o tipo textual te orienta, ele precisa de um comando linguístico, uma marca linguística para isso. Qual que é a marca linguística para isso? A marca é, portanto, o uso dos verbos no imperativo, tá? O uso dos verbos no imperativo. Então, você vai ter ali uma orientação por meio do uso do verbo no imperativo. A gente precisa pensar que os verbos no imperativo, eles podem significar coisas diferentes dependendo do contexto, tá? Pode ser uma ordem, pode ser um conselho, pode ser uma orientação, ok? Ordem, orientação, conselho. O que vai diferenciar esses elementos, tá? O que vai diferenciar esses significados do verbo? O contexto de produção, ou seja, o contexto de fala, tá? Quem falou, para quem falou, com qual intenção falou, tudo isso faz diferença, beleza? Então vamos lá, principal característica do texto injuntivo, fazer uma orientação. Nessa orientação, prioriza-se, portanto, o uso de verbos no imperativos, ok? Outra característica descritiva, que é a primeira ali, né, da tipologia... agora eu vou falar a característica da tipologia descritiva, tá? Olha só, a descritiva, obviamente, ela vai ter também verbos ela vai ter verbos também, mas principalmente ela vai dar característica. O que dá característica, gente? Característica, classe de palavras que dá característica é adjetivo, certo? Então, ela geralmente tem muitos adjetivos, ela geralmente tem uma combinação, na verdade, de substantivos com adjetivos. Por quê? Porque a descrição pressupõe detalhe, e o detalhe geralmente está na característica, certo? Geralmente o detalhe está na característica, tá?
Então, é prioritariamente isso. Aqui ele fala, no livro de vocês, fala que esse tipo tem uma estrutura simples, com verbos estáticos no presente ou no imperfeito, né? Um complemento, uma indicação circunstancial de lugar. Mas eu quero que vocês percebam o seguinte: a característica da descrição é detalhe, né? Eu não sei se vocês já leram alguns livros, por exemplo, esqueci o nome da autora, nossa, que falha, mas Harry Potter, Outlander, são textos que às vezes são até cansativos, porque são muitos detalhes. Por que tem muito detalhe? Porque a autora precisa te colocar dentro daquela cena, e quando ela te coloca dentro daquela cena, ela vai ter ali, portanto, uma necessidade de colocar características desse lugar, por exemplo, tá? Então vamos lá, falamos de injunção, descrição, narração, e aí eu deixei por último, intencionalmente, para falar de argumentos, né? Argumentos e exposição. Argumentativo e expositivo, tá? São coisas diferentes, mas que se complementam. O texto do Enem tem as duas características, tá? Ele tem um pouco de exposição, porque você precisa falar sobre as coisas, falar sobre o tema, e tem também argumentação, prioritariamente, porque você precisa colocar ali uma quantidade de argumentos para defender seu ponto de vista, né? Isso fica muito claro, certo? Então, ó, primeira coisa que a gente precisa pensar: argumentos, geralmente ele vai falar sobre algo do presente. Quando você convence alguém sobre algo, você convence a partir do uso de argumentos, e geralmente esses argumentos estão no presente. Então, se liga aqui, ó, aqui no texto de vocês está escrito assim, ó: tem-se aqui uma forma verbal com o verbo ser no presente. É por isso que vocês falam assim, ó: é necessário, portanto, é necessário que o governo faça tal coisa. Percebam que os dois verbos que eu coloquei, né, e faça, eles estão necessariamente dando uma ideia de presente, tá? E um complemento, que no caso é um adjetivo. Trata-se, então, de atribuir qualidade. Bom, argumentar, gente, fazer argumentação, existem vários recursos, a gente vai estudar os vários recursos, porque você pode falar sobre, você pode dar um exemplo e você pode estar argumentando, tá? Mas a característica que precisa... Oi, Melo! A característica que vocês precisam identificar o processo argumentativo, ele pressupõe convencimento, então a base temática, ela vai falar sobre convencimento. A base expositiva, que é característica, por exemplo, dos gêneros notícia e reportagem, não pressupõe o convencimento do seu leitor, pressupõe a exposição dos fatos. E aí, gente, que tá a chave para vocês compreenderem a diferença entre fato e opinião, ok? Quando eu falo de fato, eu estou falando de uma notícia. Opinião é o que eu acho sobre aquilo em relação à minha opinião sobre aquela notícia. Lembra que eu sempre falo para vocês, a frase temática, ela é muitas vezes, para não dizer todas, ela é uma... perdi aqui, que eu vi que a Thelma entrou. A frase temática do Enem, geralmente, ela é uma frase expositiva. Ela é um fato, tá? Então, existe a persistência da violência contra a mulher, existe a manipulação do comportamento do usuário, tá? Então, a frase temática geralmente é um fato, ok? E você precisa pensar qual a sua opinião em relação àquele fato. O que você acha sobre aquilo, tá? Qual é a sua visão de mundo em relação àquilo, tá? Amores, eu acho que prioritariamente é isso. Nós vamos continuar falando sobre esses elementos, tá? Nós vamos continuar falando, tô aqui dando uma folheada, né? Pra ter certeza. Nós vamos continuar falando um pouco mais sobre isso essa semana, tá? Eu vou mandar uma proposta de redação nova pra vocês, beleza? Quero que vocês... Então, vocês vão ter três tarefas de casa. Primeira, o mapa mental, que eu quero muito que vocês façam, porque realmente vai ajudar muito vocês a entenderem. Vai ajudar muito vocês a entender a questão de
como se estruturam, quais são as principais características dos tipos textuais. A segunda coisa, obviamente, a proposta de redação. Vocês vão ter que fazer a proposta de redação até semana que vem, tá? É nossa última proposta com tema relacionado à questão da mulher. E na última coisa, assim, sabe? Se sobrar aquele tempinho, eu queria muito que vocês respondessem as questões desse capítulo, tá? E aí na próxima aula, na próxima live, eu faço a correção, explico o porquê, porque eu acho que vocês têm um gabarito, mas eu explico o porquê de algumas, tiro dúvidas em relação a elas, tá bom? A essas questões. E é isso. Vocês têm alguma dúvida? Manda aqui pra mim se vocês têm alguma dúvida, se vocês não entenderam alguma coisa. Manda aqui pra mim um ok, se tá tudo bem ou se vocês têm alguma dúvida. Desculpa, é que a vírgula passou aqui. Manda pra mim se vocês têm dúvidas, se tá compreendido que vocês têm 3 tarefas de casa, 3zinha, aqui tá só uma. Vocês têm 3. Manda pra mim se tá ok. A Júlia, que tá na fazenda, já respondeu, gente. Cadê? Tá demorando. Matheus tá ok. Lembrem, gente, passem isso pros colegas que não assistiram. Aqui tem 63, mas... Tá ok? Tá ok? Peraí. Vem sim, bebê. A vírgula veio dar tchau pra vocês. Fala tchau, pessoal do Expressão. Obrigada pela aula. Gente, prepara o print aí. Printa a tela enquanto a vírgula deixa eu fazer isso. Printa a tela. Printa e marca. A cara dela de desespero. Tchau, galera. Tchau. Júlia, a outra tarefa é a redação, tá bom? A outra tarefa é a redação. Gente, se vocês printaram a tela, posta, marca o colégio, marca as tarefas, me marca e tô muito feliz de falar com vocês. São 3 tarefas, ó. Mapa mental, exercícios da apostila e redação. Beleza? Ó, se vocês printaram a tela... Me manda, me marca. Tô muito feliz de falar com vocês. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.